Boa noite, estudantes. Tudo bem? Aqui é a professora Cristiane. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre um gênero textual chamado anúncio publicitário. Então, vamos para a definição de anúncio publicitário. O anúncio publicitário, ou simplesmente publicidade, é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia sendo vinculada pelos meios de comunicação de massa. Quais seriam esses meios de comunicação? Os jornais, as revistas, a televisão, o rádio e até mesmo a internet. Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes, na rua, no ônibus, no metrô e em outros lugares. A principal característica desses tipos de textos são precisamente o convencimento do consumidor para a compra de um produto ou serviço. Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem os anúncios publicitários, utilizam diversas ferramentas discursivas. O que seria ferramentas discursivas? A fala, as frases, as orações. Por meio de exemplos, a gente pode usar aí o uso de imagens, de linguagem simples e até mesmo de humor. Note que esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor e, portanto, são atrativos. São repletos de verbos no imperativo. O modo verbal que oferece ordem. Exemplos: compre, veja, analise. De acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam a função conotativa ou apelativa, que por sua vez possuem o intuito de convencer os receptores da mensagem, ou seja, os consumidores. Podem ser textos verbais, com as palavras, ou não verbais, apenas com imagens, E ainda textos orais, por exemplo, aqueles vinculados pela rádio. Características deste tipo de, características do anúncio. As principais delas são caráter comercial, linguagem verbal e não verbal, como eu acabei de dizer, com palavras ou com imagens, uma linguagem super simples, textos relativamente curtos, textos persuasivos e atrativos, de humor irônico e criativo, verbos no modo imperativo, figuras e vícios de linguagens, uso de cores, imagens, fotografias que chamem a atenção. A estrutura. Como fazer um anúncio publicitário? Embora sejam os especialistas, os publicitários, os criadores de diversas mensagens publicitárias, vale a pena saber a estrutura básica desses tipos de textos, uma vez que cotidianamente temos contato com eles. Os anúncios publicitários são estruturados em diversas maneiras, como imagens e textos ou somente textos. Ou seja, não tem uma estrutura fixa padrão. Isso dependerá também do local em que será anunciado, por exemplo, o espaço que será preenchido com a mensagem, se é meia folha, uma folha, no outdoor, num cartaz, em panfletos. Não podemos esquecer que os anúncios publicitários são muito utilizados nas provas, simulados e vestibulares. Portanto, esteja sempre atento à sua estrutura. Então, agora nós vamos ver uma estrutura de anúncio publicitário. No começo da estrutura, nós temos o título, geralmente escrito em letras maiores, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor. Eu criei um aqui, chamado Novo Chocolate Chocodim, mais delicioso. No corpo do texto, você vai tratar de uma mensagem ou informação que envolve os aspectos persuasivos da linguagem publicitária. No corpo do texto publicitário são acrescidos os adjetivos, verbos no imperativo, vocativos e imagens.
Tudo isso é apresentado de maneira breve, curta, numa linguagem clara e simples. Vale atentar que o corpo do texto publicitário utiliza muitas vezes uma linguagem coloquial, informal, para se aproximar do público-alvo. Sendo assim, podem incluir figuras de linguagens, as metáforas, a metonímia, a hipérbole, a ironia e os vícios de linguagem, estrangeirismo, neologismos, ambiguidade. Quanto às figuras de linguagem e os vícios, isso pode ficar para uma próxima videoaula, porque aí também demanda muito tempo e tem outras particularidades aí. Aí eu coloquei um exemplo. Experimente o novo e delicioso chocolate Chocodim, com mais de 70% de cacau e zero de gordura saturada. Perceba que o texto é curto, objetivo e que chama atenção. O que será que chamaria atenção? No meu caso, né, se eu fosse analisar esse texto, esse trecho, eu ficaria mais assim, me chamaria mais atenção os 70% de cacau, porque nem todo chocolate tem aí essa porcentagem de cacau, que seria o chocolate mesmo, né? A marca. Abaixo segue a marca do produto, junto com o logotipo da empresa, por exemplo. Chocolate Chocodim Limitado, né? O contato que você vai ter que criar, né? Então, são as informações de contato e identificação da empresa que comercializa o produto, por exemplo, número de telefone, serviço do consumidor, e-mail, páginas da internet, das redes sociais aí, Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, dentre outros. Aí eu coloquei um exemplo de e-mail, né? choco_din@produtos.com e etc. Alguns exemplos de anúncio publicitário, né? Tem a imagem de um sorvete, ice cream, e os 7 passos da lavagem das mãos aí por conta do coronavírus. Agora, queridos estudantes, vocês terão que fazer uma atividade. Qual seria? Vocês vão criar um anúncio publicitário promovendo uma ideia ou um produto. Segue aí as instruções. Primeiramente, você vai escolher a ideia e os objetivos que a envolvem. Para que ela é importante, qual o público-alvo envolvido, vale utilizar imagens ou não? Após respondidas as perguntas, elabore um texto curto e criativo de acordo com a estrutura acima. Qual que é a estrutura? Título, corpo do texto, marca e contato. Importante conhecer o público-alvo, viu? Ou seja, se o anúncio é destinado ao público jovem, pode apresentar uma linguagem mais despretensiosa, com o uso de figuras de linguagem e gírias. Mas cuidado, hein? No entanto, se o público-alvo são os idosos, a linguagem deve ser mais cuidada e clara, destituídas de gírias. Você não pode usar aí gírias para um público, né, idoso, por exemplo, que pode não atingir, eles não vão gostar. Certo? Bom trabalho. As orientações de entrega estará no Google Classroom, na nossa página de língua portuguesa. Até o próximo programa.